Olá, meu irmão, paz e bem, salve Maria Imaculada. Vamos falar então nessa catequese de hoje sobre os corpos incorruptos dos santos e a posição da Santa Igreja Católica Apostólica Romana a respeito dos mesmos, não é? Uma das características, meus irmãos, fundamentais dos corpos incorruptos é estarem, em sua maioria, úmidos e flexíveis, né? Em alguns casos, há muitos séculos mesmo. Também a sua preservação aconteceu em condições que naturalmente ajudariam a decomposição do corpo, né? Então a incorruptibilidade é a preservação milagrosa de um corpo e como tal não obedece a nenhuma lei natural, né? Solo quente, seco, terreno rico em calcário ou outros elementos, né? Tais corpos, eles não receberam, né, os corpos incorruptos não receberam tratamento químico para mumificação. Excepcionalmente, alguns exalam, inclusive, como que um perfume, né? Então, para alcançar uma mumificação natural, é necessário rapidamente colocar o corpo em algum lugar que favoreça sua preservação, evitando assim o processo de deteriorização. Então, em alguns casos de santos com corpo incorrupto, o enterro aconteceu muito tempo depois de sua morte, né, e o normal seria o corpo não ter mais condições para a preservação. Por exemplo, São Bernardino de Sena ficou exposto 26 dias. Santa Ângela de Médici ficou 30 dias exposta. Santa Teresa Maria Margarida do Sagrado Coração, 50 dias exposta, né? O corpo dela ficou exposto após a sua morte. Então, na história da igreja, existem centenas de relatos comprovados de corpos incorruptos e fenômenos de incorrupção parcial, né? Mas aí vem aquela pergunta, né? Qual é a posição da igreja em relação a estes milagres? Veja bem, ao venerar os corpos incorruptos dos santos, nós reconhecemos, né, a glória de Deus, o único que pode realizar esse milagre, e ao mesmo tempo honramos a santidade que desejamos seguir de coração. Então, meus irmãos, a igreja, na sua prudência, não canoniza ou eleva aos altares, levando em conta somente se o corpo foi preservado da corrupção. Necessariamente, o corpo de um santo não precisa ser preservado da destruição. Então, ao mesmo tempo, a igreja tem toda uma reverência e cuidado com os corpos incorruptos, pois eles refletem, né, a glória, o poder e a soberania de Deus, acima de todas as leis da natureza. O primeiro relato, minha gente, sobre um corpo incorrupto é do século IV. Olha só, século IV. Foi escrito por Paulino, secretário do bispo de Milão, Santo Ambrósio, né? Então, aí lemos, né? Por este tempo, ele, Ambrósio, encontrou o corpo do Marte Nazário, que se encontrava enterrado num jardim fora da cidade de Milão. Recolheu o corpo e o trasladou para a Basílica dos Apóstolos. No túmulo foi encontrada a cabeça que fora decepada pelos inimigos em perfeito estado, né? Como se tivesse apenas sido colocada junto do corpo, do qual emanava sangue vivo e uma fragrância que superava todos os perfumes. Então, minha gente, no decorrer dos séculos seguintes, foram sendo registrados, né, inúmeros outros casos de incorrupção de corpos. E o Santo Concílio de Trento declarou, né, dizendo: os corpos dos santos, mártires e outros que agora vivem em Cristo, com Cristo, corpos que eram seus membros e templos do Espírito Santo, que um dia se levantaram por ele e serão glorificados na vida eterna, podem ser venerados pelos cristãos. Deus concede muitos benefícios aos homens por meio deles. Olha só, né? E em um documento sobre a beatificação e a canonização, o Papa Bento XIV, se não me falha a memória, 1740, 1758, incluiu uma parte intitulada
um De Cadaverum Incorruptione, na qual ele apresenta as condições para considerar, né, como milagrosa a conservação incorrupta de um corpo. Então, nessas orientações, diz que os corpos dos santos, né, das santas, encontrados intactos, porém desintegrados depois de alguns anos, não podem ser considerados preservação milagrosa, né? Somente seriam considerados milagres extraordinários os corpos que permanecessem com certa flexibilidade, cor e semblante semelhante a quando os santos estavam vivos. Então vejam, gente, essa é a posição da Santa Igreja Católica Apostólica Romana sobre a incorruptibilidade dos corpos dos santos. Então, não deixem de curtir esta catequese, né, de compartilhar com seus familiares, com amigos, e de deixar os seus comentários, tá bom? Muito obrigado e até uma próxima. Salve Maria Imaculada!